E aí, meu amigo, você que está aí nesse canal de corte, se inscreva nesse canal, ative o sininho e todas as notificações e fique por dentro de tudo. Se inscreva também no nosso canal principal que está aqui na descrição. Valeu! Eu queria entender um pouco mais dessa virada, como é que foi? Boa, porque boa, assim, boa. Eu acho que o pessoal da Auto Super teve uma Parcela grande. uma parcela grande, né? Enorme. Eu queria entender como é que foi essa, como é que vocês se conheceram, como é que foi essa transição aí, que hora que você falou, caramba, estouramos. Boa, vamos lá. Então imagina que a gente já estava com essa visão que aquele negócio não ia muito para frente. Sim. Nós teríamos que virar algum tipo de chave. Iríamos para o seguro? Também tem as suas restrições. Porque para você conseguir credenciamento, essas coisas não é uma coisa tão fácil e muito menos tão rápida. Aí Deus é maravilhoso. Na época que a Tony Mac estava se desligando da Auto Super, porque a Auto Super mudou muito próxima da oficina. Sim. E aí eles tinham que fazer uma caminhada muito longa, começou a ficar muito longe. A Tony Mac está na Zona Oeste, é isso? Zona Oeste, sim. Perfeito. Ela está perto da Lapa, né? Próxima ali da Lapa. E do CEAGESP, né? E nós somos praticamente vizinhos, né? Isso. Tem que atravessar a cidade, né? Então, pode falar 25 quilômetros, 27 quilômetros, dependendo do horário que ele vai, 1h30, 2 horas. E aí eles viram uma grande dificuldade, porque ele tem que gerar conteúdo. Sim. E ele, tem que ir lá fazer uma gravação, como ele faz com a gente. Precisamos gravar alguma coisa lá. Nesse de vamos gravar, como é que a gente vai levar 2 horas para ir e depois levar 2 horas para voltar? Sim. Precisamos arrumar alguém próximo daqui. E aí tinha um menino que na época estava trabalhando com a gente. Eu conheço os caras da Auto Super. Você conhece o cara da Auto Super? Entramos em contato com eles. Mas você já conhecia a Auto Super? Você não conhecia? Não se esqueçam que eu era zero de tudo isso. Parte de internet, era um cara totalmente zero. Então, aí quando o rapaz falou assim, eu conheço o pessoal da Auto Super. E eu falei, o que é Auto Super? Então, como é que você assimilou? Como é que você... Nada. Aí, os meninos que tinham, como você vai falando, Auto Super é um canal assim, automotivo, papapá. E aí eu fui absorvendo. Então a grande... Mas você aceitou legal isso? Mas numa boa. Tá. E fui lá, falamos com eles visitaram a empresa, falou, você tem uma boa oficina, vamos fazer uma parceria. Iniciamos a parceria. E ali foi a virada. Sim. Porque começou a vir um número de particular muito grande. Que até então não conhecia vocês? Não conhecia, não vinha. Então, imagina assim, a gente fazia mais ou menos 180, quase 200 carros por mês. Desses 200, não vinha 15 carros particulares. Era tudo de frota? Tudo de frota. Aí começou a vir um volume tão grande que eu falei assim, nós vamos parar. Foi dezembro de 2018. Parar a frota? Parar a frota. Porque a frota é volume e a margem... Muito pequena. De contribuição pequena. Muito. Então, a gente tem feito algumas contas, tá? Imagina assim, o que a frota paga por peça, em média, para eu fazer 50 mil... Não só eu, para uma oficina fazer 50 mil reais em serviço... Tem que trabalhar muito. Tem que produzir mais ou menos umas 280, 290 peças. Para eu produzir os mesmos 50 mil, ou uma outra oficina, os mesmos 50 mil fazendo particular, em torno de 95 a 100 peças. Nossa, caramba! Vale a pena. Então, nós temos que... quem quer trabalhar com frota tem que trabalhar 3 vezes mais para conseguir... Para compensar, para fazer o mesmo número. Aí você fez o mesmo número. Aí você tem que gastou mais para ter um volume maior. A dor de cabeça você tem que ter mais mão de obra. Tem profissional, você tem uma escala de... Que aí o espaço, né? Tudo. Porque aí você só está olhando o lado financeiro, mas você tem um passivo, porque na realidade mão de obra te gera um passivo, porque esse cara depois sai, você tem um custo disso. Exatamente. Não dá pra você contabilizar ali. Então, e aí... Eu queria fazer, vamos lá, só para você pegar o gancho do... Na época, nós chegamos a ter 43 funcionários. Sim. Hoje, nós temos 19.
Pô, metade. Então, isso que eu ia perguntar. Aí você teve uma redução de mão de obra. Espaço. Aí foi nessa época também que você devolveu... Sim. Se desfez Os espaços. Tinha pandemia ou não? Não, foi antes da pandemia. Foi antes. E tudo isso, imagina assim, gente. 2018, né? Dezembro de 18, nós informamos que ia parar. Janeiro nós paramos. Aí ficou mais uns 2 meses até entregar todos os carros. E aí nós tivemos que fazer uma reestruturação completa. Porque imagina o seguinte, a mão de obra que a gente aplica para a frota, na boa, é uma. Para um serviço particular, é outra. É porque aí é volume, né? Então o foco é serviço nota 6, nota 5 e vai que vai. E imagina você levar seu carro, você quer como? O pessoal que está aí assistindo a gente, ele quer como o carro dele? Ele quer 10. Quer 10 no mínimo. Sim. E depois a gente vai até acabar falando outra coisa sobre isso. Então imagina que daquele tempo de 19... eu só tenho 2 pessoas que ficaram. Da frota. Todos os outros foram trocados. Caramba! E aí tem algumas outras coisas que a gente começou nesse intermeio. Para nós fazermos hoje a contratação de uma pessoa, de um colaborador, nós temos uma empresa que ela gera a gente tem um perfil da função. Então, e vamos imaginar assim, para eu contratar um funileiro, o que eu quero desse funileiro? Eu quero que ele seja organizado, limpo, pá. O que eu não quero dele? Eu não quero que ele chegue atrasado, que ele não sei o quê. Então, nós traçamos o perfil da função, ok? Ok. O Williams chega lá. Eu quero a minha vaga... Aí ele faz um teste junto com a gente, um teste psicológico, que você vai preencher algumas coisas. E nesse teste, a gente consegue fazer a leitura do perfil da pessoa do William, se ele vai ter o perfil da função. Então, quem contrata não é o Ney. Quem contrata é a função. Bacana, caramba, hein? Que legal, Olha só, uma oficina ter esse olhar, esse cuidado, é já uma oficina diferenciada. Começa por aí. Porque aí é uma mentalidade sua empreendedora, né? Porque aí não é um empresário, é um empreendedor. É um cara que está atento ao mercado, está disposto e tem uma capacidade de adaptação, porque isso é importantíssimo, né? Porque agora, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, quem conseguiu se adaptar está no mercado e vai nadar abraçado. Agora, muitos já pararam a operação, né? Isso aí. Ou estão com a corda no pescoço, né? Então eu vejo assim o cuidado que a Nazca, dentro do que você está me falando, Ney, né? Que vocês mudaram a chave antes, né? E estão agora numa crescente, é isso? Estamos. E aí, se fosse só isso, tá bom. Nós temos um sindicato das oficinas reparadoras, que certo. É o Sindirepa. Sindirepa. E eles, em 19, ficaram admirados com a nossa estrutura, a forma da nossa comunicação, e eles escolheram a Nazca para ser tipo um porta-voz deles, para ser uma empresa que pudesse absorver... Ajudar na comunicação pro... porque às vezes eles têm várias oficinas e muito melhores que a Nazca, sem dúvida, de diretores deles, mas não consegue se expressar, não consegue se comunicar com o público da mesma forma que a Nazca consegue. Então hoje já tem um ano, né, que eu quero dizer, nós estamos participando de um processo de certificação do IKEA. O que é isso? É um ISO 9000. Okay. Apenas 82 oficinas no Brasil têm esse certificado. Imagina a quantidade de milhares de oficinas que tem. Apenas 82 oficinas, aonde está sendo criado um monte de padrões, um monte de gestão, de protocolos, de processo que vai ter que ser seguido. Sim. Então, quando a gente fala que a NASCAR é uma empresa diferente, ela é uma empresa diferente, mas muito diferente. A gente fala até, o pessoal não está vendo, mas tem um menino que está aqui com a gente, o Vitor está aqui com a gente, e aí eu falei para o Vitor o seguinte, quando ele tem 3 semanas, eu falei, Vitor, não tem 2 dias iguais na NASCAR. A cada dia é diferente do outro. E aí, quando a gente está falando sobre isso, então nós tivemos mais esse conceito. Aí nós temos uma parte de uma consultoria que também está prestando para a gente. E aí a gente fala de pós-venda. Então quando a gente está falando, é tanta coisa que acontece na NASCAR,
que a gente vai ficar aqui 3 horas para falar, pessoal. A gente tem uma outra consultoria, pela nossa visibilidade, rota das oficinas. O pós-venda é importante para vocês? Super. Super. E eles nos propuseram a entregar para a gente um pacote para que a gente pudesse degustar e influenciar o mercado. Então hoje eles estão fazendo todo esse pós-venda para nós, onde ele consegue identificar às vezes algum tipo de problema que está tendo. Vou falar para vocês, há umas 3 semanas atrás, estava sendo detectado que o cliente estava satisfeito, mas o acabamento não estava bom. Chamamos a equipe do polimento e a equipe da lavagem, demos o feedback para eles e de 3 semanas para cá acabou o problema. O que aconteceu? Treinamos o pessoal, acabou, foi zerou. treinamento que zerou. Zerou. Que bom. Então, a importância que também tem o nosso cliente e nos ajudar a crescer. Sim. Porque isso Vocês não é... investem, então, em capacitação, em treinamento constante. Sim. Você gosta? Eu sou apaixonado por todas essas coisas.